Muito boa noite, meu telespectador, muito boa noite, meus amigos, muito boa noite a todos. Eu sou o Salles Dantas e o Norte Debate de hoje promete muito. Vamos conversar com Marcos Alves, diretor da FUJOP em João Pessoa. Eu sou o Salles Dantas, o meu parceiro é o mestre João Costa. Mestre João Costa, boa noite. Boa noite, Paraíba, e especialmente boa noite para Pombal, para Carajazeiras, para Catuelo Rocha, Guarabira, Campina Grande. Alô, Rio Grande do Norte, boa noite. Vamos em frente. Vamos falar hoje de programas culturais. Boa noite para Pernambuco, boa noite para você que está nos vendo em qualquer lugar do planeta. Aquele obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Marcos, boa noite. Eu já vou deixar você dar uma boa noite, mas eu vou com uma pergunta. PPP está na moda, principalmente para shows e eventos. João Pessoa tem investido dessas parcerias público-privada para fazer grandes eventos? Boa noite, Salles. Boa noite, João. Todos que fazem o Sistema Norte de Comunicação. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos entender a dinâmica desses processos, né, Salles? Primeiro que parceria público-privada é uma experiência muito desejada e, em alguns casos, muito exitosa, que se faça entre o poder público, seja estadual, municipal ou federal, e entes privados. Nós optamos por fazer parceria público-privada, agora recentemente, para o show de Roberto Carlos, que todos ainda têm na memória o sucesso, a grandiosidade desse show, e foi uma experiência muito exitosa, porque a FUJOP, a Prefeitura de João Pessoa, por meio dessa parceria público-privada, nós conseguimos aí gerar uma economia para o nosso orçamento da ordem de R$2 milhões. Então, parcerias público-privadas você faz, eventualmente, você faz nas situações históricas determinadas, bem precisas, né? E temos que entender que isso é também um desejo até de segmentos da própria sociedade, porque é importante que o poder privado possa participar com a sua cultura, com a sua contribuição para a sociedade por meio de uma parceria público-privada. Então, a gente fez esse modelo para o show de Roberto Carlos, que funcionou super bem. João. Boa noite, professor. Permita que eu trate assim. Fique à vontade, João. Professor, a Praça Vidal de Negreiros, o prefeito deve estar entregando antes do final do ano. Todos os eventos que os senhores promovem no centro histórico, geralmente é Igreja de São Francisco, onde as pessoas precisam ir lá. Por que não retomar esse espaço lá na Vidal de Negreiros, ali no viaduto? Por ali passam por mês, mais de 1 milhão de pessoas, de direção à grande João Pessoa. João, a gente já fez, inclusive, durante a minha própria gestão na FUJOP, um conjunto grande de eventos culturais e de ações culturais no centro histórico. A gente tem um roteiro, que a gente chama de um roteiro turístico-cultural, que tem como eixo os próprios equipamentos da FUJOP que funcionam ali no centro histórico. A gente fazia atividades culturais, por exemplo, no Pavilhão do Chá, e que eram atividades de muito sucesso. Com a temporada de chuva forte e intensa que teve na cidade, precisou paralisar o Pavilhão do Chá para fazer uma reforma que está em curso aí, por parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e nós paralisamos. Nós também fazíamos eventos, inclusive a própria abertura de carnaval e grandes eventos, no Ponto de 100 Réis. Mas o Ponto de 100 Réis está em reforma. Está sendo ampliado e modificado ali toda uma estrutura urbana e arquitetônica. Assim que ele for entregue, evidentemente que a gente vai voltar a fazer análise para ver como ocupa do ponto de vista cultural. E dentro desse roteiro nós temos ali, em frente ao Palácio do Bispo, né, o Casarão 34, que é uma galeria, onde nós funcionamos como um ambiente para aulas, cursos e oficinas, além de exposições artísticas. Temos a Casa da Pólvora, que também trabalhamos com oficinas, performances, shows musicais. Temos o Hotel Globo,
que é uma galeria de arte, onde a gente também faz pequenos shows e oficinas, e a gente incorpora ali a Catedral Nossa Senhora das Neves, o Museu de São Francisco e outros ambientes históricos de João Pessoa que são agradáveis para realizarmos eventos. Você é muito feliz quando você coloca a questão do Museu de São Francisco. Ali a gente tem feito com regularidade o nosso espetáculo da Paixão de Cristo, que é um sucesso de público e de arte também. Interromper, a Paixão de Cristo vem desde a primeira gestão de Cícero. Exato. No primeiro mandato. Nós recuperamos. Começou com Cícero? Começou com Cícero lá atrás e foi, durante um tempo não foi realizada, a gente recuperou a Paixão de Cristo nesse formato que nós tratamos agora e localizamos a Paixão de Cristo em frente ao Museu de São Francisco, que pela arquitetura barroca dali, já é um cenário, né? Já é um cenário típico de uma Paixão de Cristo. Então a gente faz ali alguns espetáculos bem pontuais, sabe, João? Paixão de Cristo, a gente celebra ali o nosso Natal, né? Que são espetáculos mais focados, com um público mais delimitado, porque ali não dá para você fazer uma grandiosidade de espetáculo, como, por exemplo, um carnaval, nem nada disso. Tem conceitos ou tem ações que a gente aplica em determinados equipamentos de cultura do nosso centro histórico. O Ponte Sem Réis é um equipamento, é uma área pública, um território muito aberto para grandes e pequenos eventos, e assim que a prefeitura terminar a obra de restauração, a gente seguramente vai voltar a trabalhar na perspectiva de realizar eventos culturais ali. Professor, está fácil captar recursos no âmbito federal? Não está fácil captar recursos, João, em nenhuma esfera, nem na esfera federal, nem na estadual, nem na municipal. Porque após a pandemia, as pessoas ainda estão num processo de recuperação das suas economias, sabe, João? E o que ocorre? Por exemplo, eu vivi isso concretamente. Há 2 anos atrás, eu tinha aprovado, dentro do projeto da Lei Rouanet, 8.600.000 reais para investir em nossos projetos. Só que eu tenho aprovado na Lei Rouanet, mas quando minhas equipes vão captar recursos da iniciativa privada, não conseguem, porque as empresas também têm suas dificuldades, né? Então, é um processo, é um problema que toda a sociedade brasileira, não apenas da Paraíba, está enfrentando. Assim, após a pandemia, nós temos aí um processo de restauração da cultura. Durante quase 10 anos, a cultura foi destruída, foi criminalizada por sucessivos governos. O presidente Lula, junto com a ministra Margarete Menezes, conseguiram restaurar o Ministério da Cultura, conseguimos começar a desenvolver uma política nacional de cultura que está dando resultado. A Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, a Lei Cultura Viva, são iniciativas que estão injetando recursos públicos na esfera da cultura. Mas essas iniciativas também precisam ser acompanhadas por recursos da iniciativa privada, o que tem gerado muita dificuldade, tá certo? Ô Marco, essa Lei Rouanet não tem uma forma estranha de escolha de recursos? Por exemplo, a João Pessoa, a capital do estado, que poderia contemplar um monte de artistas, pede aí 8 milhões. E aí a Lei Rouanet tem a dificuldade de aprovar ou de encaminhar com esses projetos, mas aprova para cantores 4 milhões, 2 milhões, que é o que a grande mídia tem divulgado aí, cantores recebendo 4 milhões da Lei Rouanet. Isso não é uma tratativa estranha para aquele que quer fomentar a cultura, principalmente dos pequenos e médios produtores musicais e culturais? Salles, é o seguinte, primeiro a gente precisa compreender a dinâmica e o sentido da própria Lei Rouanet. Certo. O recurso da Lei Rouanet não é um recurso que vem ordinariamente dos cofres públicos. Você, enquanto instituição, ou empresa, ou associação, aprova seu projeto na Lei Rouanet, ganha a possibilidade de você ir captar recursos da iniciativa privada. E aí esse projeto entra na lógica do mercado. Sim. Se viabiliza enquanto mercado, tá certo? Então, essa é a questão da Lei Rouanet. Agora, é o que eu disse na minha outra fala. Após a pandemia, após todo um processo, inclusive longo, de criminalização da cultura, inclusive da própria Lei Rouanet, a Lei Rouanet, durante muito tempo, foi muito criminalizada. Aprovar um recurso da Lei Rouanet não significa que você está fazendo mau uso de verbas públicas, não. Sim. Você está ganhando o direito
de procurar parcerias na iniciativa privada para financiar o seu projeto, o seu show, a sua peça de teatro, o seu espetáculo. Agora, dentro da lógica de mercado, cada empresa vai apostar naquilo que é mais viável do ponto de vista de público, de interesses de marca e de tudo mais. Essa é a lógica. A Lei Rouanet é um protocolo jurídico administrativo que serve como gancho para o mercado fazer os seus investimentos. Mas aí, quando a lei é aprovada, o cara recebe o direito de fazer as parcerias com as empresas, mas as empresas se acreditam, quer dizer, é dinheiro público que deixou de ser recolhido, porque a empresa vai deixar de pagar o imposto para poder fiscal. pagar o projeto. Então, assim, a isenção fiscal, ele vai ter daquilo ali. Então, aí você vê, ó, por exemplo, eu estou aqui, ó, Maria Bethânia, 2011, 1,3 bilhão. Rita Lee, 1,8 bilhão. Luan Santana, 4,1 bilhões de reais. Pedro Lourenço, 2,8 bilhões. Cláudia Leite, 355 mil. MC Guiné, 516 mil e por aí vai. Estou dando só exemplo de cantores que foram contemplados. E isso tira... não, mas o cara não recebe direto o dinheiro. Não, ele recebe o crédito para negociar com as empresas e isso vai ser descontado daquilo que ele pagaria de imposto. Né? Mas então, é isso que eu estou te falando, essa é a lógica da coisa. O Estado brasileiro não tem o direito de chegar para a sua empresa, digamos assim, como exemplo, e dizer, Salles, a sua empresa tem que investir nesse projeto aqui. Isso é livre. Isso é da livre iniciativa. Alguém aprova esse projeto, né? É uma iniciativa privada. Eu, enquanto proprietário de uma empresa, eu e com o meu grupo é que decidimos quem vai investir. Em quem a gente vai investir. Perfeito. Você deu uma lista grande de nomes aí, são todos artistas de muito valor simbólico, cultural para a sociedade brasileira e eles se viabilizam do ponto de vista de mercado. Entende? Então, essa é a questão. Assim, você não pode criminalizar uma lei porque a iniciativa privada vai definir que vai investir num artista X e não em um outro artista. Esse critério é um critério de mercado. Ok, mas já que a gente está falando de mercado, João, eu queria perguntar para o secretário, Marcos, faz tempo que a gente escuta falar que o cantor da terra não é prestigiado, o cantor da terra não recebe o cachê. Isso já foi dado um fim na Paraíba, principalmente na capital do estado? Vocês estão contemplando corretamente os cantores locais, estão pagando corretamente esses cantores locais, ou eles sofrem ainda para receber seus míseros cachê? Não, veja bem, Salles, do ponto de vista da FUNJOP, a gente não trabalha com essa contradição entre os cantores locais e os cantores regionais ou nacionais. Certo. Nós temos contratado perfis diversificados e múltiplos de artistas. Só para você ter uma ideia, no nosso São João, a gente tanto contempla os artistas nacionais como os artistas locais. Em um período de 25 dias, Salles... Pagou a todo mundo. Em um período de 25 dias, eu contratei o ano passado 66 trios pé de serra de João Pessoa e da Paraíba. Todos receberam? Todos receberam. Perfeito. Este ano eu contratei 73. E todos receberam também? Todos recebem. No Carnaval, os clubes de orquestra de João Pessoa, da Paraíba, eles estão frequentes nos nossos culturas populares. A gente sempre coloca as culturas populares dentro das nossas festas. No São João, na Festa das Neves, no período de Natal, são todos artistas locais. Então, o conceito que nós trabalhamos na FUNJOP é o conceito de diversidade cultural. Nós temos apostado nisso, entende? Professor, João, mas em 2021, pós-pandemia, saiu um edital lá da FUNJOP, o edital de Políbio Alto. Sim. E tem 10 vencedores que reclamam que não receberam. Não, veja bem. Bom, não é isso. É o que a gente vamos entender a reclamação. Sim. Nós já pagamos todos os prêmios a esses 10 escritores. Certo? A todos eles? Nós pagamos os prêmios a todos eles em 2021 mesmo. Assim que fizemos o processo, selecionamos os 10, pagamos, inclusive numa cerimônia muito bonita com a Companhia Municipal de Dança lá no Teatro Santa Rosa. O que aconteceu é que no processo
você deve ter acompanhado isso, o nosso editor, nosso querido amigo Juca Pontes, faleceu, e ele estava cuidando da edição final dos livros, para mandar para a gráfica, fazer todo o processo de editoração. Isso aí houve uma interrupção, nós tivemos que recuperar todo o projeto após a morte de Juca, e agora estamos na fase final de mandar os livros para a gráfica. Veja, os escritores não estão reclamando que não receberam o prêmio, eles receberam o prêmio. O que está faltando no processo é a gente entregar as obras impressas. Editadas, certo? Mas já tranquilizei a eles que a gente está exatamente nessa fase final de editoração para mandar para a gráfica fazer a impressão dessas obras. Tem previsão, professor? Eu acredito, como são 10 obras e um volume alto de edição... Quantos livros para cada obra? São cerca de Quantos 500 volumes? mil. São Quanto? 500 para cada um. 500 para cada autor. Volume 500 para cada autor, que a gente vai distribuir para eles. E agora a gente está nessa fase de enviar para a gráfica, para eles fazerem impressão. Eu acredito que, dependendo da produção gráfica, isso sai em 1 mês ou 2 meses. Isso depende muito de produção gráfica, né, João? Agora sim, a gente está muito tranquilo nesse aspecto e vamos entender as coisas. Eu primo por isso, por esse tipo de esclarecimento. Nós não deixamos de pagar os autores, os escritores. Nós pagamos, todos já receberam. Falta a gente entregar a obra impressa. Normal. Bom, Marcos, bom demais o papo. Você é uma pessoa que a gente tem muito carinho, muita admiração. Você é um colega jornalista de muitos anos de batalha e de muita história dessa Paraíba como um todo. A gente agradece demais aí. Eu tenho certeza que a Prefeitura de João Pessoa tem a ganhar muito com você no comando dessa área da FUJOP, porque você é muito conhecedor do assunto. Muito obrigado, né, João? Obrigado pela sua presença conosco. Um papo bom, fui rápido, rapaz. 30 minutos passa que a gente nem pensa. O professor deu outro rumo à FUJOP, assim. Deu. Saiu da academia, foi para a prefeitura e saiu bem. João Parabéns. Salles, eu agradeço a vocês, agradeço à Sociedade de Artistas de João Pessoa, toda a cidade de João Pessoa, pelo acolhimento que tem aos nossos projetos, às nossas ideias. E é isso, eu penso que hoje a Fundação Cultural Cidade de João Pessoa vive uma nova realidade. A cultura de João Pessoa está passando por um momento muito especial, assim como toda a cidade, né? Na área de educação, de infraestrutura, de habitação. Nós temos muito o que apresentar, então eu fico muito contente com esse momento e também aproveito e fico à disposição de vocês para outros esclarecimentos e outras entrevistas. Papo bom. Bom, nós vamos para o intervalo, eu e meu amigo João Costa. Depois do intervalo, nós vamos conversar com Irley. Ele é gestor público e dirigiu na Paraíba a Codevasf, uma das empresas que muito ajudou a todos os lados da política paraibana, ajudando os gestores a terem mais condições de trabalhar nas suas cidades. Daqui a pouco, depois do intervalo. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração. Com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz
alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Num mundo cada dia mais conectado, ser Senai Paraíba é ter a qualificação que abre portas para um universo de possibilidades. É ter cursos técnicos, profissionalizantes, capacitação pessoal e graduação tecnológica com aulas práticas, metodologia própria, tecnologia e vínculo direto com a indústria. É se tornar o profissional que o mercado busca e impulsiona o crescimento da indústria. Vencer Senai Paraíba! A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Continua o nosso programa aqui pela sua TV Norte, abraçando a todos, dando boa noite de coração a vocês. Eu sou o Salles Dantas e esse cara aqui é o meu professor João Costa. Mestre João Costa, esse falar. Bloco promete também, né? Promete que nós vamos falar da Codevasf. Codevasf, que é uma companhia pública, de investimento público, domínio público, mas que tem aí feito um trabalho muito importante no crescimento da Paraíba. E Irley passou muito tempo da Codevasf, fez um trabalho exitoso, merecedor de todo o destaque que a gente tem dado a ele. Irley, eu quero que você dê boa noite e já fale do primeiro assunto que eu quero trazer para você. Na época do cancelamento dos carros-pipa, teve aquela dor do povo, aquele mover do povo, a Codevasf chegou com os caminhões-pipas para algumas cidades. Isso foi um momento que eu digo assim, emocionante para o gestor, chegar numa cidade que está passando sede e trazer para o prefeito um caminhão, carro-pipa daquele que beneficiou muito a população. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite Salles, boa noite João Costa. Primeiramente, Salles, eu quero falar um pouco da Codevasf. Codevasf que pouca gente conhece ainda na Paraíba. É uma empresa do governo federal que se instalou na Paraíba há aproximadamente 3 anos, né, e virou superintendência a partir mais ou menos 2 anos. Numa propositura do Hélito Roberto. Numa propositura do deputado Hélito Roberto. Eu vim saber isso essa semana. Que a bancada toda da Paraíba aprovou e lutou para que essa empresa pública, que tanto faz pelo Nordeste brasileiro principalmente, viesse para a Paraíba. E essa empresa que já existe no Brasil, ali quem não conhece a Codevasf de Petrolina e Juazeiro, há 50 anos, pudesse chegar na Paraíba para que a gente fizesse o que a Codevasf fez na Paraíba. E a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Isso. E fizemos o quê? Uma companhia de desenvolvimento. Então, fizemos várias ações. O governo federal, juntamente com a Codevasf, juntamente com a bancada federal da Paraíba, investiram muitos recursos para que a gente ajudasse a desenvolver nossos municípios paraibanos. Então, foram entregas de equipamentos, estradas e ruas pavimentadas, poços, cisternas, entre outras ações, banheiros para a zona rural. E entre uma das ações mais importantes que a gente tem realizado e realizamos como superintendente foi a doação de caminhões-pipa
Pra você ter uma ideia, a gente, na nossa gestão, entregamos mais de 50 caminhões-pipa nesses 2 anos. E marcante, como você bem lembrou, no ano passado, o governo federal teve que suspender, por um momento, o Exército que fazia esse serviço, né, dos carros-pipas para os municípios, onde a gente sabe que a Paraíba vive uma grande seca. E a Codevasf, né, tomou uma atitude, junto com a bancada federal, junto com a direção nacional, com o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional. O que nós fizemos naquele momento? Nós aceleramos todo o processo, junto a fornecedores, junto ao processo burocrático de doação que existe, que leva um tempo, para que a gente pudesse doar o mais rápido possível, porque os cidadãos paraibanos estavam sem a água, sem o carro-pipa, estava paralisado. Desses 50 que a gente citou agora há pouco, só naquele momento foram aproximadamente 20 entregues num curto espaço de tempo de aproximadamente 15 dias. Graças a Deus a operação do carro-pipa voltou, mas a gente continua entregando. Recentemente, o último carro-pipa entregue foi para o município de Salgado de São Félix, numa parceria ainda do mandato da ex-deputada Edna Henrique, com seu filho, o deputado estadual Michel Henrique, para o município de Salgado de São Félix, porque água é vida, ainda mais no nosso sertão, que tanto precisa de água. Então, para continuar na água, foram muitos poços perfurados, instalados, muitas cisternas instaladas. Com a parte elétrica? Todos os nossos poços, eles são instalados com energia solar. A gente pode falar um pouco mais de poços, se vocês desejarem. É assim, é a Companhia do Vale do São Francisco. Com o tempo, começaram a fazer um puxadinho. Um puxadinho para o Parnaíba, para o Vale não sei de onde. Agora, tem um gargalo que é difícil de entender. O dinheiro da Codevasf vem de onde? Porque se fala que as bancadas, de um modo geral, é que colocam dinheiro de emendas lá. E as emendas, elas estão sob investigação terrível, né? Aí, onde é que está o erro? Por que o governo federal não banca a Codevasf e isso fica na influência parlamentar? Por que isso? É verdade. Boa pergunta, João. João, a Codevasf, que é do Vale do Rio São Francisco, já está no nome, ela se expandiu. Primeira expansão, ela foi para o Parnaíba, inclusive está no nome da empresa, que é Companhia do Vale do Rio São Francisco e Parnaíba. Depois, posteriormente, como bem lembrado por Salles, numa propositura do deputado Wellington Roberto, ele deu uma segunda expansão, onde chegou na Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, que eram os estados que faltavam. Também chegou nesse momento no estado do Amapá, lá no norte. Também está no Amapá? No Amapá. Estamos no centro-oeste quase todo, Tocantins. Eu ainda estou falando como se eu estivesse... Companhia do Vale Brasileiro. Na verdade, o que a gente tem debatia com... São 16 superintendentes hoje, né, espalhados novo nome, por esse Brasil. Provavelmente nos próximos dias, nos próximos anos, deve mudar, porque as próximas superintendências a serem criadas é a do Pará, que a Codevasf já está lá, como um escritório de apoio, como foi aqui. Aqui se instalou na Paraíba como um escritório de apoio a Brasília. Depois é que vira superintendência. E também, você foi o primeiro superintendente? Nós somos o primeiro superintendente. E também a questão no Mato Grosso. Então, a empresa que deu certo, que cresceu e que vem transformando a realidade de muitos brasileiros. Só deputado do governo investe nela, né, João? Sobre os investimentos, existem investimentos de várias naturezas. Os maiores investimentos do ano de 2024 e 2025 são privados, inclusive. Grandes leilões que aconteceram na Bolsa de Valores em São Paulo, que são projetos que teve em Minas Gerais, para grandes projetos de irrigação, por exemplo, e barragens, valores absurdos. Também teve um na Bolsa de Valores na Bahia, porque a Codevasf ela nasceu muito na questão do perímetro irrigado. Quem não conhece o perímetro irrigado de Petrolina e Juazeiro, que exporta mais de 90% da uva e da manga brasileira para o mundo. Naquele tempo, tinha muito dinheiro do governo federal. Hoje, o dinheiro é mais escasso. Então, está vindo, por exemplo, através da iniciativa privada, as PPPs.
Existe dinheiro do próprio governo que é investido. A ação da Codevasf é muito ampla. São barragens, são adutoras. Tem uma das maiores obras tocadas no governo, pelo governo federal no Rio Grande do Norte, nosso estado vizinho, que são as adutoras, está no PAC e é executada pela Codevasf. E existe também o dinheiro que vem através da bancada, das bancadas federais de cada estado. Então, ela é dividida nisso, depende muito da ação. Então, tem dinheiro e recursos de várias naturezas, privados, governo federal e também da bancada federal. Mas, no caso das emendas, por exemplo, um estado mais poderoso, o parlamentar vai focar no seu estado. Se a bancada paraibana é uma bancada fraca, vai receber trocados, né? Não é uma distorção, eu volto a insistir, porque se você pega o Rio Grande do Sul, tem uma bancada poderosa, São Paulo tem uma bancada poderosa, né? Pode ter o controle da maior parte dos recursos. Isso acontece ou não? As emendas, elas são igualitárias, né, para cada deputado e senador, isso é público. E, logicamente, a gente tem uma bancada hoje de 15 parlamentares. São Paulo tem uma bancada são 70, se eu não me engano, deputados federais e mais 3 senadores. Cada bancada vai investir nas suas ações. Então, cada parlamentar é mais ligado à saúde, ao desenvolvimento, à agricultura ou à segurança pública, por exemplo. A Codevasf é uma empresa de desenvolvimento. Vou dar 2 exemplos. Cabo Gilberto é mais segurança pública, o Roberto é mais infraestrutura. Perfeito. E os dois investiram. E aí, aqui na Paraíba, o que a gente pode dizer é que toda a bancada federal, os 15 parlamentares, na nossa gestão, investiram. Alguns mais, alguns menos. Então, basta seguir quem segue minhas redes sociais para ver mais ou menos de cada parlamentar. Então, a gente, às vezes, estava com muitos parlamentares mais do que outros, João, porque aqueles colocavam mais recursos, simplesmente por isso. E aí são parlamentares que apostam em vários setores. Aqui na Paraíba, a gente teve uma ação, por exemplo, muito importante e que dialoga com saúde, dialoga com qualidade de vida, dialoga com dignidade, que são os banheiros da zona rural, que nós instalamos mais de 250 banheiros. Como é que é esse banheiro da zona rural? Vocês fazem uma construção de alvenaria e tal, tudo direitinho? Porque tem muito na zona rural, me desculpa a expressão, João, mas a imprensa mudou muito ultimamente, eu ainda sou da antiga, que tenho vergonha de falar um palavrão, mas na zona rural tem muito cagador, com todo respeito, João, cagador. E agora eles fizeram os banheiros. Esses banheiros são feitos com o padrão de um banheiro com toda a higiene, com tudo direitinho? A grande diferença dos banheiros da Codevasf para outros banheiros que já foram feitos e são realizados pelos governos federais, estaduais e municipais, é que nossos banheiros, inclusive um programa que fez muito sucesso, foi matéria de mídia nacional, de várias TVs nacionais, que são banheiros, primeiro, de fácil execução e de rápida execução, porque são banheiros, eu vou chamar de pré-moldados. Ele não é em alvenaria, ele é parecido um pouco com aquele banheiro de festa que a gente conhece, só que vem com a tecnologia embarcada. Por exemplo, ele vem com energia solar, ele vem com o tratamento dos resíduos. Na zona rural você constrói. Quer dizer que o banheiro tem a energia solar e ainda tem o tratamento de resíduos. Ainda tem um tratamento porque zona rural, Salles e João, é agricultura familiar. E a gente não pode sujar, degradar aquele ambiente. Mas, João, o que mais dá nos cagadores da zona rural, João, são as bananeiras de lá dos cagadores. É o que tem de bananeira, João. Desculpe a gente a expressão, mas é porque, olha, quando eu vejo o jornalismo brasileiro, falar cagador aqui é fichinha, né? Mas deixa eu só dar um testemunho, João. Só quero continuar dos banheiros, e que é importante. Você vê que são muitas cidades brasileiras e paraibanas, João, que não existe o cômodo do banheiro. Cômodo do banheiro. Eu fiz uma entrega em João Pessoa simbólica, onde a gente teve as assinaturas com os prefeitos, foram 7 municípios agraciados, uma parceria nesse momento, você vê, com o senador Efraim, que não olhou só para a infraestrutura, mas olhou para a dignidade humana, onde a gente passou vídeos nessa entrega, João, que o pessoal se emocionou. São histórias emocionantes, Salles. E isso, para mim, foi uma das maiores. Foi pequena, em termos de recursos. Foi pequena em quantidade, mas uma das que mais me emocionaram nesse período que eu tive na Codevasf,
porque traz dignidade humana com respeito ao meio ambiente. João, agora, assim, quando veio agora a nova versão do PAC, o governo federal, a União, pediu aos estados que enviassem projetos, né? A Paraíba, até onde se sabe, ficou tímida, né, para encaminhar projetos. Quanto de recursos do PAC a Paraíba encaminhou? A Paraíba captou? João, eu não tenho essa informação. Acho que quem pode falar melhor, inclusive, é o governo do estado, que deveria ter capitaneado junto com a bancada federal, né, esses investimentos. O que eu posso falar mesmo é de onde eu estava, que era a Codevasf. Nós temos muitos planos em andamento, né, principalmente o grande plano, o grande sonho a Paraíba merece e terá, tenho certeza, através da Codevasf, um perímetro irrigado para chamar de seu funcionando. Porque se Petrolina tem, se Juazeiro tem, se Alagoas tem, se Minas tem, tudo feito pela Codevasf, a Paraíba vai ter, porque a Codevasf é esperta. Não, estava em gestação. Eu saí, infelizmente, a gente saiu da Codevasf, mas no meu planejamento, nos próximos anos, é uma coisa que demora, é uma coisa grande, de muitos recursos, e que a gente estava começando a planejar junto com a Diretoria Nacional de Irrigação da Codevasf, junto com a Diretoria Nacional de Irrigação do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, começando a planejar esse grande perímetro. A cidade, para mim, menos importava. Como o Salles falou, a gente trabalhava pelo desenvolvimento da Paraíba. Para mim, tem que ter só as condições. A gente tem que ter terra fértil, a Paraíba tem. Tem que ter água e tem que ter energia. Um grande projeto de irrigação tem que ter água, energia e tem que ter o povo trabalhador. E eu sei que a Paraíba tem o povo trabalhador, tem as terras, tem cidades com água e tem cidades com energia. Então, esse é o pilar. Onde vai ser, na minha gestão, menos importava. Nas próximas gestões, eu não estou mais lá para acompanhar, mas estarei cobrando. Mas qual seria o ideal? O canal de Araçagi, as Vazas de Souza, onde seria, pelo menos, o ideal? As Vazas de Souza, a gente teve a felicidade de visitar com o ex-diretor nacional de recursos hídricos, de irrigação, da Codevasf, doutor Napoleão, que a gente manda um abraço, com a ex-diretora, que também assumiu uma nova função agora no governo federal, Larissa, de irrigação do Ministério. Visitamos Souza. Souza está pronto. Souza tem água, Souza tem terra, Souza tem gente trabalhadora e batalhadora. Capacitada. É uma grande opção. Tem escoamento, a BR passa ali. Então, Souza deveria ser o ponto inicial. Só que Souza, a gente sabe que existe também os perímetros lá, do saudoso senador Zé Maranhão, que está obra fantástica, elogiada pela Direção Nacional da Codevasf, mas que nunca deslanchou. Infelizmente, a Codevasf não poderia entrar na casa dos outros. Os perímetros de Souza, que são dois, um é tocado atualmente pelo DENOX e outro pelo governo do estado. O que eu posso dizer a toda a Paraíba é que a Codevasf tem a expertise para fazer e transformar a realidade. Basta a bancada federal, o governo do estado, todo, João Costa, se unir, Salles, nesse grande propósito. Vocês competem com o DENOX ou não? Nós fazemos muitas coisas, não competemos, somos órgãos irmãos. Mando um abraço aqui para o atual superintendente Alberto, que é nosso amigo. São órgãos irmãos do mesmo ministério, que fazemos muitas coisas parecidas, né? O DENOX tem muito mais história. O DENOX é ligado direto à estatal, né? Ligado direto ao ministério. Como a Codevasf também. A diferença é que a Codevasf é uma empresa pública. E nossa sede está em Brasília, o DENOX, a sede está em Fortaleza. Mas somos empresas irmãs, trabalhamos muito em conjunto com o DENOX da Paraíba, onde foi possível. Deixa eu ir para o intervalo aqui, porque depois do intervalo nós vamos continuar batendo papo com Irlen, que é ex-superintendente, foi gestor público e ex-superintendente da Codevasf. Mas só para dar aqui uma informação, o desempenho nas execuções financeiras do novo PAC tem aí 20,2 bilhões para a Paraíba, previsto até 2026, e já foram executados 12,3 bilhões. A Paraíba está entre os estados com maior desempenho em execução financeira, com 61,2% dos projetos, 20,2 bilhões já executados. Então, a Paraíba aproveitou bem, né?
para 2026 em diante, a gente tem aqui um monte de outros projetos, até 2030 a Paraíba ter projeto para ser executado. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua no papo com o Irley. Aguarde. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Está investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Voltamos com o Norte Debate, conversando com Irley. Ele é ex-superintendente da Codevasf, gestor público. Irley, eu já vou com uma pergunta para você esquentar aí desse assunto de Codevasf. A Codevasf, nesse período de chuvas, choveu muito, principalmente Cariri, Curibataú, Sertão, choveu muito. E a Codevasf tem uma grande contribuição aos prefeitos, com muitas máquinas. É raro uma prefeitura que não tenha uma máquina doada pela Codevasf. Queria que você falasse dessa doação. E a emoção de ver o cara pegar um trator, como eu vi lá, fui entregar um trator. Eu entreguei vários tratores, né? Eu tive a oportunidade de entregar vários tratores. E eu vi assim a emoção, João, do presidente do sindicato, do agricultor, quando pegava do trator e botava assim e dizia, eu agora posso. Isso é fantástico. Fala aí. Salles, muito importante, né? Nesses últimos 2 anos, pra você ter uma ideia, foram aproximadamente 650 milhões de reais investidos na Paraíba. Só nos últimos 2 anos. E grande parte desses investimentos veio através de máquinas, equipamentos e veículos. A gente já falou aqui dos caminhões-pipa, eu vou falar um pouco também dos caminhões compactadores de lixo, que é uma grande ação que envolve dignidade, saúde. Foram mais de 40 caminhões entregues aos municípios paraibanos. E a preocupação da Codevasf com o desenvolvimento, mas com a saúde pública, também com o meio ambiente, porque a gente sabe que no interior, às vezes o lixo não é acomodado de forma correta, não é recolhido de forma correta. E esses caminhões compactadores de lixo vêm trazendo isso, a dignidade e a saúde. Entre vários equipamentos que nós entregamos, mais de 1.000 equipamentos foram entregues na nossa gestão. Você falou um que me toca, em que me lembra muito,
porque um dos grandes parceiros nossos, João Costa, sempre foram os municípios, que receberam retroescavadeiras, receberam caminhões caçamba, receberam motoniveladoras, para ajudar na infraestrutura dos municípios e na agricultura, mas a gente também entregou muito, Salles, como você participou de algumas, tratores e implementos agrícolas. Esses tratores, além de serem entregues para as prefeituras, João, a gente também entregava direto ao homem do campo. Isso faz toda a diferença. Agora, o homem do campo fica com seu trator através das associações, dos sindicatos e das cooperativas, para que ele tenha o equipamento na hora da chuva, Salles. Porque quando ele fica à mercê da prefeitura, a prefeitura tem uma cidade toda para... Quando chove, tem que plantar. E você vai atender a quem? Né? Qual vai ser o agricultor que vai ser o primeiro? E quando a gente chegava, através de uma associação, de um sindicato ou de uma cooperativa, a gente entregava diretamente para o homem do campo, mecanizando o homem do campo paraibano, o agro que tanto gera renda, que tanto gera emprego, né? E a gente pensa, às vezes, quem olha ali aí do outro lado faz... o Irlen está falando de máquinas, mas não é só máquinas, é dignidade. Um agricultor, quando vai arar uma terra na enxada, João, demora horas e horas, dias e dias. Quando ara a terra, Salles, com a máquina, ele faz em horas, de vez em dias. Isso é o quê? É melhor qualidade de vida para ele passar mais tempo com sua família. A gente sabe que muitas vezes a mulher do campo ajuda, o estudante, o filho também ajuda. E quando a gente mecaniza, é mais tempo para o aluno estudar, é mais tempo para a mãe cuidar dos seus filhos que são menores. Então não é simplesmente mecanizar o campo, é trazer também, além de aumento da produtividade, trazer também qualidade de vida para o homem do campo paraibano. Foi isso que a gente fez, isso emocionou muito. Salles lembrou algumas aqui, que trazia emoção. Para a prefeitura, muito importante, mas para o homem do campo direto, para a agricultura familiar, é isso que trazia mais emoção nas nossas entregas. Assim, fiquei surpreso em saber que a Codevasf tem um foco com sindicatos e ONGs, né? Sindicatos. Porque eu lembro do primeiro PAC, o governo federal mandou umas caçambas enormes e as prefeituras não tinham gente qualificada para operar. Ocorre isso, é melhor trabalhar com sindicatos do que com prefeituras, porque as prefeituras não abastecem com óleo diesel no tempo hábil, não tem mão de obra, é um serviço público precário. Por isso essa opção com os sindicatos? Não, o terceiro setor, sindicatos, cooperativas, associações, é para que a gente possa investir realmente em quem produz, diretamente em quem produz, né? Não necessariamente pela condição. Naturalmente também as associações, que são os grandes principais beneficiários, também têm suas dificuldades. Tanto é que se você abrir o checklist de doações que foi feito, a grande maioria foi tratores e implementos agrícolas. Porque quando você vai para uma caçamba, para uma retroescavadeira, para uma moto-niveladora, o custo de operação ele é muito alto. E o pequeno, às vezes, não tem condições de arcar com esse custo. Mas aí a gente vai devagarzinho transformando realidades. Vou citar um caso em Barra de Santana, onde um sindicato recebeu 3 tratores e agora recentemente uma retroescavadeira. A gente visita, João, todos os beneficiários, seja associação, sindicato e cooperativa, tanto antes da doação, Salles, você sabe disso, como também depois, para saber se a máquina está sendo feita a manutenção, se a produção está aumentando, se a máquina é de todos. A gente fiscaliza, João, se a máquina é de todos. A máquina não pode ser do presidente da associação. A máquina tem que beneficiar todos os associados do sindicato, para que aumente a produção daquele povo e que também traga dignidade, como eu falei, e qualidade de vida para todos os associados. E até o uso indevido dessa máquina é motivo de perda da concessão de doação, né? Sim, na Codevasf as máquinas são doadas mesmo. Por exemplo, em caso de veículos, a gente
emplaca inicialmente no nome da Codevasf, depois a gente transfere ou para o município ou para o sindicato, a associação. Então são doados. Agora, não quer dizer que não possa ter reversão. Se quem quiser colocar no site aí, Google, dá um Google e bota reversão de doação de máquina, você vai, na Paraíba ainda não teve, a gente só está há 2 anos, mas nos outros estados que já tem muito mais tempo, já teve reversões de máquinas por vários motivos, vários e vários, no final de contas, mau uso. Então, se aquele que recebeu, e inclusive prefeitura, a gente consegue detectar o mau uso, a gente reverte e abre o processo, se a máquina tiver em condições, a gente doa para outro beneficiário. Quais são os planos, né, João, do Irley em gestor público daqui para frente? Já tem um passo aí de onde o nosso querido Irley vai contribuir com a gestão pública? Já tem uma dica para a gente aí ou vai ficar em segredo ainda? Porque eu soube, político, já tinha um pulo aí para dar. Você também faz parte de um grupo político. Um grupo político, perfeito. Antes de falar um pouco disso, a gente está chegando para o final, eu quero fazer um agradecimento especial, né, à bancada federal da Paraíba, a toda a bancada. Toda a bancada, deu posição de situação. Não vou citar nomes para não falhar, mas toda a bancada que acreditou no nosso trabalho, acreditou no trabalho da Codevasf, né, na direção nacional, na superintendência, para que a gente chegasse a números expressivos. Vejam só, Salles, em 2 anos nós chegamos em 210 municípios. Somos 200, e para quem não sabe, na Paraíba tem 223 municípios. E nós chegamos em 2 anos em 210 municípios. Faltou pouco, a meta era para o final do ano, que a gente chegar em todos os municípios. Então a gente agradece a toda a bancada, agradece a todos os parceiros que nos ajudaram, a todos os colaboradores da Codevasf. E sobre o futuro, nós somos um técnico, João. Nós não temos pretensões políticas. O futuro Deus pertence. Ao futuro Deus pertence. Eu venho da iniciativa privada. Quem me conhece aqui em João Pessoa sabe que eu venho da construção civil na iniciativa privada. Já assumimos algumas missões públicas, né, na CBTU, trens urbanos aqui, para quem não conhece, os VLTs, que sai de Santa Rita a Cabedelo todos os dias. Já passamos pela CEMOB de João Pessoa, Secretaria de Mobilidade Urbana. Assumimos essa missão agora recente na Codevasf. E o futuro nós estamos aguardando alguns convites, alguns já foram feitos. Somos um técnico, continuaremos com o trabalho técnico para que a Paraíba possa se desenvolver cada vez mais. O que eu desejo é que nossa Paraíba cresça cada vez mais, e se eu puder contribuir, seja no cargo público, seja de novo na iniciativa privada, a gente pode estar sempre contribuindo para que a Paraíba, o paraibano, cada vez mais seja feliz e cada vez mais se desenvolva. É um trabalho que a Paraíba e os paraibanos podem, né, se desenvolver, né, trazer melhores qualidade de vida. A gente viu muita coisa por essa Paraíba, a gente rodou toda a Paraíba e tem muito campo, tem muito espaço para o desenvolvimento, e só com o desenvolvimento que a gente gera riqueza, e gerando riqueza a gente gera conforto e melhor qualidade de vida e bem-estar para todos os paraibanos. Esse é o futuro. Vamos aguardar e analisar cada proposta, Salles, para que a gente possa, com carinho, saber se continuaremos na vida pública ou se voltaremos para a iniciativa privada. Deus abençoe. Irley, muito obrigado pela sua presença no programa, sua participação conosco. O que é bom, dura pouco, João. A gente poderia ter ficado até mais 1 hora aqui batendo papo. O João está com muita vontade de falar hoje, eu também. Mas a gente volta na próxima segunda, né, João? Próxima terça. Terça. Estamos atrapalhados, todos pensando os cabelos brancos da gente, né? Até a próxima terça, João? Isso. Um abraço a todos e boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite. Um abraço. Fique com Deus. Vem aí mais um campeão de audiência. Tchau, tchau.